Capítulo 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Mas você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra de meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: à sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saíam para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu, Beba, meu senhor. e prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha?
Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. e acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: Entre bendito do Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele. Porém ele disse: Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu. Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi a meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: O Senhor em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: Beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: Peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor
E louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: Permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: Não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram. Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram. Você quer ir com este homem? Ela respondeu: Sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-Laai-roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu. É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo 25. Os descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida
o separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Heteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Het. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-roi. Os descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isto está acontecendo comigo?" E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome
E de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse. Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra.
Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. Abimeleque, seu amigo Eustate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: Por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal? Assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram a amargura de espírito para Isaque e para Rebeca.